Aqui nós chegamos ao fato da justificação pela fé. Não vamos mais falar sobre o embate. Isso tudo está no vídeo, na série de vídeos, Viver Corretamente Segundo a Verdade. O que eu preciso que você entenda aqui? Ele está dizendo a Pedro, o apóstolo, que não é pelos méritos da lei que uma pessoa é aceita por Deus. O que significa ser aceita? Aceita ser justificada. Porque nós não somos justos. Exato. Nós recebemos a justiça de Cristo. Sabe, como uma luva que entra à mão, como uma roupa que se veste. Nós recebemos isso. Somos nós recebendo a justiça de Cristo. Para uma pessoa ter acesso à lei, para ela viver de acordo com a lei, ela terá de ser julgada pela lei. E é isso que Paulo fala nos versículos abaixo. Porque pela lei, mediante a lei me julgou e a lei me matou. Eu morri. É por isso que ele diz, eu já não vivo mais. Sim, exato. Eu estou morto porque eu fui crucificado com Cristo. Eu não vivo mais. Cristo vive em mim ou por mim. Olá, graça e paz a todos. Sejam bem-vindos à Casa da Oração Milk. Você está gostando da nossa série? O vídeo já vai começar após a nossa vinheta. E eu aproveito, compartilha, inscreva nesse canal e siga-nos. Graça e paz na sua vida, seja muito bem-vindo à Casa de Adoração, seja muito bem-vindo ao nosso estudo. Hoje nós vamos iniciar um novo módulo de estudo, Justificação pela Fé. Você sabe o que é justificação? Se você chegou agora, se você iniciou os estudos vendo esse vídeo, volte, pegue os estudos mais no começo. A qualidade está um pouquinho diferente, mas vale a pena você pegar para você conseguir absorver o máximo que você vai absorver assistindo esse estudo. Nós vamos aqui navegar, a princípio, na carta de Gálatas, no capítulo 2, versículos dos 15 ao 21. Então, é extremamente necessário que você tenha contato com o vídeo que nós fizemos sobre justificação lá no início. Os primeiros vídeos, nas primeiras séries, que nós explicamos detalhadamente, de uma forma bem objetiva e também de uma forma simples para você entender o que é justificação. Né? O nome da série que nós vamos abrir hoje é Justificação pela Fé, mas o estudo sobre justificação já foi feito. Então, se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, vamos iniciar o nosso estudo, mas é estritamente importante que você retome o início, que você veja as primeiras séries, para você conseguir chegar aqui com bagagem e entender o que nós estamos falando, porque o texto fala sobre a carta de Paulo e a aula fala sobre justificação, mas não é o foco do estudo. Então, faça isso. Abra sua Bíblia, abra sua mente, ore bastante. Eu creio que não é mais necessário a gente falar que você precisa pausar o vídeo, ler o texto na sua versão favorita, na sua tradução favorita. Nós vamos utilizar aqui hoje a versão Nova Almeida Revista, não, essa é a NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Também você pode usar a Nova Almeida atualizada, que é NAA, também tem uma proximidade de texto. A Nova NVI também tem uma proximidade de texto. E acho que é Almeida século XXI, se eu não me engano. Mas essa aqui é a NTLH. Amém? Amém. Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez, é um novo estudo. Começamos aqui uma nova série. Então, vamos conosco, aprender mais e mais da palavra. Gil, nós só falamos de Bíblia aqui? Só de Bíblia e só do Evangelho, graças a Deus. Então, não, aqui não é pensamento humano, não é dogma de igreja, nós estamos falando Bíblia. Amém? Então, vem conosco, aprender mais e mais da palavra do Senhor e se aprofundar, né? Temos que aprofundar. É conhecendo a verdade que ela liberta de muitas coisas. Não é libertar do pecado lá fora, não é do mundo lá fora, que isso
Quando encontramos Jesus, acontece. E uma nova história na nossa vida. É nos libertar de nós mesmos da ser religioso. Entender verdadeiro a razão do Evangelho. E a justificação, né, como o Gil já falou, lá no princípio dos nossos vídeos, está lá mais explanado, mais especificado. E aqui nós vamos planar e falar da Bíblia. Então, mais uma vez, nós convidamos você. E não esqueça de compartilhar, né? Por favor, compartilhe a palavra do Senhor. Mas nós estamos interessados por likes, curtidas ou compartilhamentos. O que nós queremos é cumprir a palavra de Deus e levar o Evangelho ao máximo de pessoas possível, certo? Enquanto nós vivermos, o nosso desejo é levar o Evangelho, fazer com que você tenha acesso a um Evangelho simples, um Evangelho mesmo visceral, um Evangelho cru, como foi dito pelos apóstolos, de maneira inteligível, que você consiga entender a palavra e que você consiga absorver a mensagem sem muita firula, sem muito nhenhenhé, nem coisa do tipo. E você tem um texto que diz que ide para todo mundo pregar o Evangelho, falar das boas novas. Mas eu não tenho cargo, eu não sou um líder, eu não sou um pastor, não sou um missionário. Irmãos, não se agarra a isso. Faz o ídolo do Senhor. Como você pode fazer isso? Mas eu não sei falar, eu me acanho a confrontar uma pessoa. Compartilhe. Leva essa palavra. Né? É só Bíblia aqui, irmãos. Amém? Então, não vamos perder tempo. Vamos lá. Porque hoje é só introdução. Introdução. Primeiro vídeo da lição Justificação pela Fé. É introdutório, né? Introdutório. Então, vamos entender uma coisa. Esse texto ele é resquício do que nós já lemos no último vídeo, na última série. Foram, se eu não me engano, 5 vídeos falando da última série. E nós fechamos em Gálatas capítulo 2, ali pelos versos 12 a 14, alguma coisa assim. Que é aquele acontecimento que todos nós conhecemos, quando Paulo e Pedro têm um embate na igreja de Antioquia e gera esse texto que Paulo escreve aos Gálatas para poder ele fazer a sua apologética ao apostolado e à pregação da graça de Deus. O texto começa assim: o fato é que nós somos judeus de nascimento e não pecadores não judeus como eles são chamados. Eles, por isso que eu digo, volte o texto, volte o vídeo e assista para você entender quem são eles. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo e não por fazerem o que a lei manda. Assim, nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo e não por fazermos o que a lei manda. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Ao procurarmos ser aceitos por Deus por estarmos unidos com Cristo, fica claro que somos pecadores, como os não-judeus, ou seja, como eles eram chamados pelos próprios judeus, né? Na sua tradução talvez pode estar gentio, é a mesma coisa. Mas será que isso quer dizer que Cristo trabalha em favor do pecado? Claro que não. Se eu, depois de ter destruído a lei, começar a construí-la de novo como o meio de ser aceito por Deus, aí sim fica claro que eu havia quebrado a lei. Pois, quanto à lei, eu estou morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive por mim, ou em mim, dependendo da sua tradução. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Jesus Cristo não adiantou nada. Ou se você está lendo uma Bíblia de crente, está escrito aí: a morte de Cristo foi debalde. Perceba bem uma coisa, aqui nós temos um confronto que foi descrito na última série de vídeos, e vou fazer para você aqui um preâmbulo bem rápido. Existia uma reunião e tinha uma maioria naquela sala, na igreja de Antioquia, ou Antioquia, se você fala assim, a maioria de pessoas gentias,
né? Era parte da igreja gentílica do que nós chamamos hoje de Turquia, que era antigamente Não a eram Caia. judeus, né? Não eram judeus, né? Então acontece que quando a maioria, né, dos assentados ali naquele refeitório era não judeu, era gentio, era pessoas de outros povos, Pedro, o apóstolo, ele sentava, comia, brincava, conversava com todo mundo. Quando começou a chegar fariseus, saduceus e mestres da lei, que o texto diz que se converteram ao evangelho, aceitaram o evangelho e se converteram a Cristo, Pedro ficou receoso e começou a se afastar. Por quê? No outro vídeo eu te explico. Rituais, costumes, comer, oração depois de comer, oração antes de comer. Veja lá o vídeo que você vai entender. Aqui nós chegamos ao fato da justificação pela fé. Não vamos mais falar sobre o embate. Isso tudo está no vídeo, na série de vídeos, Viver Corretamente Segundo a Verdade. O que eu preciso que você entenda aqui? Ele está dizendo a Pedro, o apóstolo, que não é pelos méritos da lei que uma pessoa é aceita por Deus. O que significa ser aceita? Aceita ser justificada, porque nós não somos justos. Exato. Nós recebemos a justiça de Cristo, sabe, como uma luva que entra a mão, como uma roupa que se veste. Nós recebemos isso. Somos nós recebendo a justiça de Cristo. Para uma pessoa ter acesso à lei, para ela viver de acordo com a lei, ela terá de ser julgada pela lei. E é isso que Paulo fala nos versículos abaixo. Porque pela lei, mediante a lei me julgou e a lei me matou. Eu morri. É por isso que ele diz, eu já não vivo mais. Exato. Eu estou morto porque eu fui crucificado com Cristo. Eu não vivo mais. Cristo vive em mim ou por mim. A justificação, ela é o ato meritório exclusivo de Cristo, de Jesus, o seu Messias. É um ato que Jesus fez. Nós chamamos de morte expiatória. Por quê? Porque ele substituiu você. Ele morreu para que você pudesse viver. E isso faz com que a justiça dele sobrecaia sobre você. Então não será aceito por Deus uma pessoa que quer viver de méritos. Quer viver de méritos? Quer ser judeu? Quer cumprir os mandamentos? Você será julgado pelos mandamentos. Jesus disse, aqueles que estão em mim não sofrem julgamento, passaram da morte para a vida. Está no Evangelho. O próprio Paulo, quando ele fala em 1 Coríntios a respeito do julgamento da igreja, diz que nós seremos julgados para merecimento dos presentes, dos galardões, é o tribunal de Cristo. É totalmente diferente, né? Lá embaixo ele diz assim, as obras desse tal pode ser queimada como pelo fogo, mas no entanto esse tal será salvo. Por quê? Assim como está escrito em Romanos 8:1, não há condenação para quem está no corpo de Cristo. Então, quando se fala a respeito de lei, lei prevê julgamento, lei prevê uma acusação, uma defesa ou uma absolvição, mas você será julgado. Agora, nós que estamos no Evangelho, que vivemos pelo ato meritório de Cristo, não seremos julgados. Nós seremos aceitos por Deus. É isso que Paulo fala aqui. E por que não seremos julgados? Porque Cristo já foi julgado em meu lugar naquela cruz. Morte expiatória. Colossenses fala que toda a lista de dívida, toda a lista de débitos, meus pecados que constavam contra mim, foram afixados na cruz de Cristo. Então, quando nós falamos a respeito de justificação, assim, já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Eu não teria esforço, mérito, possibilidade de acessar a Deus, porque eu sou o mal, eu não vivo os mandamentos, eu não sou judeu. É por isso que o texto fala aqui, um não judeu. Ou gentio. Um gentio. Né? O hebraico a gente usa a palavra goim. Goim significa estrangeiro, das 70 nações que circundavam Israel na altura. Naquela época, eram chamados goim. Romanos capítulo 5 vai dizer para você que agora, mediante a lei que foi executada em Cristo, nós somos reaproximados de Deus. Não somos mais alvos da ira de Deus. Nós estamos reconciliados com Deus por causa de Cristo.
Leia Romanos capítulo 5, você vai entender. Nós vamos chegar nele daqui a pouco. Então, com a morte de Cristo, pela expiação de Cristo na cruz, aquilo que estava, a inimizade que estava com Deus, ele nos aproxima. A inimizade, ela foi vencida pelo sacrifício. E o sacrifício de Deus, de Jesus, ele traz para nós a possibilidade de nós, mais uma vez, sermos amigos de Deus. E pela graça de Deus, nós agora somos filhos de Deus. Porque o próprio Evangelho de João, ele vai dizer que aqueles que estão em Cristo, deu-lhes a oportunidade de serem chamados filhos de Deus. É o que Paulo vai dizer sobre a adoção, certo? Então a justificação, ela não diz que você é justo. A justificação diz que você foi justificado. E precisava morrer um cordeiro. Sem mancha. Exatamente. E sem mácula. Exatamente. Então fica com a gente nesse estudo, abre a tua Bíblia, abre a tua mente e você vai ver na linha escrita da lei, nas entrelinhas pouco, mas na linha escrita da lei. Nós vamos ler Bíblia. Eu leio a minha aqui, você lê a sua Bíblia e pausa o vídeo, leia o texto, entenda o texto. É altamente recomendado que você tenha várias edições ou várias traduções da Bíblia e assista o texto, assista aqui a nossa discussão e entenda o que é ser justificado. Porque quando você aceita a ideia de que você é justo perante Deus, na tua cabeça faz pensar que você tem direito de exigir alguma coisa. Mas você não é justo. Você continua pecador, você continua dependente da graça de Deus, você continua sendo um usuário do perdão de Deus, vamos colocar assim, de uma forma mais grosseira. Você sendo justificado significa que sobre você está a justiça de Cristo. Quando nós fazemos a nossa oração, Deus não vai ouvir a minha oração, só vai ouvir quando eu falo em nome do justo, Jesus. Exatamente. Aí que é o elo, né? Aí que é o ponto-chave. Em nome de Jesus. O Pai não está olhando mais para mim, mas está olhando para o justo, que é Jesus Cristo, que está em mim. Exato. É o que está em mim. É o que levou os meus pecados. Deus não está olhando mais para os meus pecados. Está olhando para mim, Ele está olhando para mim e vendo o Cristo em mim. Por isso que Paulo falou, já fui morto, crucificado. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E quando as pessoas vivem em Cristo, ele está morto, o velho homem, uma nova criatura em Cristo Jesus. Então ele já não tem o domínio. Quem é que domina? Exatamente. O pensamento de Cristo. Exatamente. Se você tiver a mente de Cristo, isso, né, a palavra do Senhor. Lembrando que orar em nome de Jesus não é uma palavrinha mágica para você conseguir o que você quer, o que você deseja. Tem que chamar a atenção nesse sentido. Orar em nome de Jesus é você fazer a oração que Jesus faria se ele estivesse aqui. Se estivesse aqui, que nós utilizamos é fisicamente. Nós cremos que Jesus é Deus, ok? Deus está presente em todo lugar, certo? Nós estamos dizendo de uma maneira humana para que você entenda. Não adianta eu viver uma vida errada o dia inteiro, eu tratar mal, bater, eu espancar, eu roubar, eu matar, chegar em casa em nome de Jesus. Não, porque a minha vida não está sendo vivida de uma maneira que Jesus a viveria se ele realmente fosse, né? Quem habita em mim. É que Jesus esquadrilha todo o nosso ser, ele na sua onisciência, né? Ele sabe todas as coisas. Então ele vai ver o mais profundo do nosso coração. Se essa oração é sincera. Exatamente. Não adianta viver essa vida, né, de qualquer maneira. Em nome de Jesus. Uma forma de você entender isso é um procurador. O que o procurador faz? Ele pega um documento que você assina e ele representa você aonde você não pode ir. Com aquela assinatura, aquele documento, ele é você lá. Você não pode ir, ele pode, então ele é o seu procurador. Mas ele nunca vai fazer uma coisa que você não faria. Ele nunca vai pedir uma coisa que você não pediria.
E ele nunca vai usar o documento para poder conseguir ganhos próprios. Tudo que ele fizer, pedir ou orar, vai ser em nome do seu contratante, ou não sei qual que é o nome que se dá a ele, a pessoa que assinou a procuração, por interesse dele. Então, orar em nome de Jesus, voltando aqui à ideia do justo, você não é justo, você é justificado. Quando a palavra fala que a oração pode muito quando ela tem efeito, a oração do justo pode muito quando ela tem efeito, é exatamente isso. Que é a pessoa orar em nome de Jesus, mas ela está pedindo alguma coisa fora do seu egoísmo. Ela está pedindo alguma coisa que está dentro da vontade de Deus e dentro do aconselhamento, né, da palavra de Jesus. Voltando aqui ao foco da justificação pela fé. O pensamento, você que tem a apostila, você que entrou em contato comigo e já recebeu o seu PDF completamente grátis, você tem aí debaixo do versículo que nós lemos, o pensamento do vídeo, da apostila. O pensamento diz assim: uma das doutrinas mais importantes da graça de Deus é a justificação. Pela falta de conhecer sobre este assunto ou este assunto, muitos são levados a viver uma vida de escravidão religiosa. A justificação é a rocha sólida onde fundamentamos o cristianismo. Negar que fomos justificados pela fé é negar o próprio Cristo e seu sacrifício. Esse conjunto de vídeos que nós fazemos, essas aulas que nós fazemos divididas em séries, em tópicos, elas vêm abordar para você a vida cristã real, como ela acontece de verdade. E quando você acredita que realmente pode fazer alguma coisa para merecer isso ou aquilo, para fazer, é o pagar o preço. O crente adora essa palavra. Pagar o preço. É o mérito próprio. Quando você quer pagar o preço para fazer alguma coisa ou ganhar alguma coisa que Cristo já te deu, você se torna um herege. Porque a religião herege, ela é toda aquela que pega o sacrifício de Cristo e associa com outra coisa. Já não é mais a morte de Jesus que te consegue alguma coisa. É a morte mais alguma coisa. É a morte de Jesus mais o jejum, ou mais a oração, ou mais a pregação do evangelho, ou mais a campanha, ou mais o voto, entende? É simples e puramente Cristo Jesus te salvou. Ponto. Quando você abre lá Efésios 2, 8, 9, 10, está escrito o quê? Pela graça de Deus vocês são salvos mediante a fé por Cristo Jesus. Você tem fé que Ele é o Filho de Deus? Você acredita que realmente Ele viveu? Você acredita que realmente Ele fez tudo aquilo que o Evangelho diz que Ele fez? Então, por esse motivo, a graça de Deus é concedida a você. Ponto final. Versículo 10 vai dizer para você o quê? Que as obras, os trabalhos e tudo aquilo que você pode fazer já foi colocado no seu caminho de antemão para que você possa futuramente receber galardão por isso. Mas não é isso que te salva. Por quê? Porque você foi justificado pela fé em Cristo. Então, é estritamente necessário, nós não vamos nos aprofundar muito aqui, nós vamos encerrar o vídeo, para que você entenda, nos próximos vídeos que virão, se Deus permitir, passo a passo do que significa viver debaixo da justificação pela fé. Porque Pedro, Paulo, eles não cederam, eles não negligenciaram a graça de Deus, para que você consiga entender que é pela fé, pura e simplesmente, que você consegue ser aceito por Deus. Aceito significa ser salvo do julgamento, ser salvo da condenação eterna. Mais uma vez, todos aqueles que querem viver mediante o cumprimento estrito da lei, pela lei serão julgados, sem misericórdia. Porque a lei diz, faça galardão, não faça julgamento. Então nós não seremos julgados. Entenda isso, por favor. Tá bom? Ah, mas a Bíblia diz que nós todos seremos julgados. O julgamento para a igreja é um. O veredito foi lá na cruz do Calvário, Tetelestai. Está pago. O seu pecado está pago. Você tem acesso ao Pai, você foi reconduzido à sala do trono mediante o Filho. O julgamento das nações do Apocalipse é outra coisa. O julgamento do juízo final, outra coisa. O julgamento, outra coisa. Por isso que entenda isso. É por isso que a igreja, irmãos, o crente nas instituições de igreja está sempre com medo de perder a salvação. Exatamente. Está sempre com medo de perder. Ai, me chateei no trânsito.
Meu Deus, e agora? Não vou tomar a ceia porque eu briguei com a minha mulher, eu bati no meu filho. O que isso tem a ver? A salvação não está direcionada a isso. Não. Não é o que eu faço. Não é os meus méritos. Está no sacrifício de Jesus. Exatamente. É simples, mas a instituição nos prega isso, eu sei. Nós vivemos há muitos anos da igreja. Então, a igreja nos prega, o que eles nos pregam? Fique, cuidado, vigia. Mas se você está em Cristo Jesus, claro que você tem que policiar. O inimigo está ali, o inimigo de quem? O inimigo das nossas almas, né? Porque Deus não... Imagina Deus, irmão, que cria isso tudo. Deus, o universo todo. E está com medo, tem o diabo como inimigo. Mas cuidado que o diabo anda furioso. Irmãos, você está em Cristo Jesus. Sinceramente, eu nunca vi ele tranquilo até hoje. Então, o maior perigo somos nós mesmos. Opa! Somos nós, irmãos. Os manjares estão aí, né? Exatamente. Lembram daqueles jovens, os manjares? Mas nós não, nós estamos olhando em Cristo. Nós estamos vivendo em Cristo. Uma nova criatura, um novo caráter. É tudo, irmãos. Nós estamos um novo viver em Cristo Jesus. Nova criatura. Nova criatura. Você foi morto, enterrado, e você foi ressurreto espiritualmente na ressurreição de Cristo. Bom, nós não vamos nos aprofundar mais para que você tenha tempo de assimilar essa ideia. Já foi aí nada 6, 7 versículos que você tem que internalizar. Se você tiver dúvida, comentário, pergunta, mande aí no comentário. Nós teremos o maior prazer em responder você. E, se Deus quiser, na próxima nós entraremos no ponto. Você que tem a apostila já sabe, você já pode estudar todos os vídeos, né? Cada ponto que nós estamos estudando aqui vai dar um vídeo. E nós, se Deus quiser, vamos nos aprofundar sobre isso, vamos abrir a nossa mente para conseguir servir a Deus com liberdade, com leveza. Nós sempre aqui na Milk falamos a respeito disso. Evangelho é um estilo de vida. Evangelho não é uma palavra no domingo preparando você para tomar ceia. Evangelho não é uma palavra que vai preparar você para você ser arrebatado. Evangelho não é uma palavra que vai preparar você para ser salvo. Evangelho é um estilo de vida de quem já foi salvo pelo sacrifício do Filho de Deus. É um modo de viver, sabe? Então nós vamos passar por isso. Espero que você tenha gostado. Então faça favor, compartilhe esse vídeo. Você tem toda a nossa liberdade. Baixe o vídeo, faça cortes, coloque no grupo de famílias, partilhe nas suas redes sociais preferidas, porque o nosso prazer, o nosso intuito é fazer com que o Evangelho prossiga, que ele alcance o número que ele tem de alcançar. Em nome de Jesus, te vejo na próxima, se Deus quiser. Hashtag somos todos diáconos. É isso? Hashtag vivendo o Evangelho perdido. Amém? Tem mais uma? Acho que não. Não. Então eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima, Deus abençoe a sua vida. Amém.